E ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui matérias como essa do Wall Street Journal, né? STF e Moraes estão imersos na política até o pescoço. E a coluna de opinião publicada nesse domingo colocou o ministro Alexandre de Moraes, não é ministro, né? O ditador, tirano, psicopata Alexandre de Moraes, e o Supremo como responsáveis pela deterioração da liberdade de expressão no Brasil. Assinado pela comunista Mary Anastasia O'Grady, ela comenta sobre a decisão do Moraes de bloquear o X, medida que, segundo ela, teria sido tomada para, abre aspas, silenciar aqueles que contestam a versão oficial do Estado. Ela é responsável pela coluna The Americas, do Wall Street Journal, que é um espaço semanal que ela tem lá para falar sobre política, economia e negócios na América Latina e no Canadá. E ela integra o conselho editorial do jornal também. E ela ressalta a crise que a gente está vivendo hoje no Brasil. E a questão que fica é a seguinte, Gustavo, nós temos aqui a pior crise da nossa história. Ontem eu estava numa sala do Space com a Bia Kicis e a gente estava debatendo isso com o Mário Naufal e com um monte de gente também, o Alan estava junto, muita gente estava junto, Luiz Felipe de Olhês Bragança, Marcel Van Hatten, e ficou muito claro que nada, a gente vai conseguir mudar absolutamente nada se não houver um esforço sistêmico para a gente frear o que está acontecendo. Você viu o 7 de setembro esvaziado lá em Brasília e o Alexandre de Moraes com o Lula sem ninguém. Aquilo lá é a expressão máxima que o Leandro Ruschel falou, né? Democracia sem povo. E aí eles tiraram a foto aqui da Avenida Paulista e colocaram povo sem democracia. Perfeito. Exatamente isso que a gente vive hoje no país, né? E essa questão, pegando pelo final aí, né? Esse convescote ali, tanto ali nas arquibancadas do 7 de setembro, não tinha absolutamente ninguém na volta, né? E eu morei em Brasília há muitos anos, e no período do presidente Bolsonaro aquilo ficava lotado de não poder andar, de estrangular todas as vias da cidade de tanta gente que tinha na esplanada, não só na avenida, mas na própria esplanada, nas ruas adjacentes, sempre era lotado, e agora não tinha absolutamente ninguém. Ninguém mesmo, não é que tinha pouca gente, não tinha ninguém, tinha as pessoas ali nas arquibancadas, que muito provavelmente são os cargos comissionados que foram obrigados a estar lá, e depois eles foram para um churrasquinho, né? O churrasquinho da democracia. Ou seja, não é só que eles estão defendendo apenas os interesses políticos deles, eles estão defendendo hoje apenas os interesses pessoais. É disso que se trata. Não se trata mais, ainda que, como diz a Anastasia O'Grady, o STF se tornou um poder político e que está usurpando, né, desse poder aqui no Brasil. Não se trata apenas de política, se trata de interesses pessoais mesmo. Diz que se trata, eles são egoístas, é um clubinho que hoje governa o Brasil, e o povo está fora, o povo não faz parte desse clubinho, embora pague a conta. Mas eu quero voltar um pouco ali na questão da Globo, porque acho que isso é muito sintomático. Eu não acho que eles estejam pulando do barco, é muito cedo para dizer isso, mas o Adrilles trouxe uma coisa que me despertou uma lembrança interessante. Em 2013, que o Adrilles trouxe, quando começa a surgir, né, essa cidadania digital aqui no Brasil, que é o que a gente vive hoje, né, ou seja, o uso das redes sociais como ferramenta de mobilização política, e daí o desespero da imprensa. Eu não sei se vocês lembram, foi exatamente naquele ano que a Globo, como errou a leitura do que estava acontecendo, ou seja, nem a mídia, nem a classe política entenderam o que estava acontecendo, eles em setembro, logo depois dali das marchas de junho, né, das jornadas de junho, eles fizeram uma carta fazendo um meia-culpa em relação ao apoio ao golpe militar, ou seja, ali institucionalmente eles se colocaram à esquerda. Óbvio que as redações sempre foram e sempre serão, ou melhor, sempre foram e são de esquerda, não sei se sempre serão, mas, do ponto de vista institucional, foi a primeira sinalização que a Globo fez, porque não entendeu o que estava acontecendo nas ruas. Não era, eles acharam que era isso que as pessoas estavam querendo, pelo contrário. A única pessoa que entendeu isso no país, naquele momento, foi o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque sentia o que aquelas pessoas sentiam, falava o que aquelas pessoas queriam ouvir. Então, e é por isso que depois ele surge com tanta força. Mas naquele momento, quando a Globo faz a sinalização para a esquerda, eles erraram na leitura de cenário. E agora eles estão tentando calibrar. Porque ainda que a gente não tenha 5 milhões de pessoas nas ruas, por enquanto, isso está crescendo, isso está ganhando cada vez mais força, porque as pessoas perderam definitivamente o medo, eles sabem, eles fazem uma leitura estratégica e estão vendo que as pressões políticas, as pressões externas, sobretudo, vão ser muito fortes daqui para frente. Então, eles não querem estar do lado errado da história. Assim como lá atrás, eles tentaram fazer uma calibragem e
não souberam, né, perderam a mão ali, foram para o lado errado, eles estão tentando calibrar. Não acho que eles abandonaram, eles são extremamente oportunistas, eles vão ver o que vai ser mais interessante, e aí dane-se ideologia, eles estão pensando no business deles, eles estão pensando, bom, esse cara aqui eu acho que a gente não pode, ele está chegando na beira do precipício, e como eu já disse em um outro comentário, ninguém vai pular com o Alexandre no precipício. Tá todo mundo abraçadinho, dando tapinha nas costas, enquanto tá bom para todo mundo. A partir do momento que isso se torna um fardo, e ele já está se tornando um fardo, e aí eles vão deixar, meu irmão, agora tu pula sozinho, porque a gente não vai contigo. E eu acho que é isso que está acontecendo, e é por isso que é fundamental essa pressão que vocês têm feito, que todos nós temos feito, mas é preciso fazer justiça, né? Vocês começaram esse processo, lá atrás todo mundo, né, os atores políticos que estão participando disso, e, sobretudo, esses fatores externos, que agora a gente tem daqui a 2 meses a eleição nos Estados Unidos, e aí imagina Trump e Elon Musk junto, a pressão nesses caras vai ser gigante.